Olá, eu sou Ricardo Ampucci, da Exame Solutions, e hoje eu estou aqui para falar sobre como o surgimento de um novo consumidor está modificando a indústria de snacks no Brasil, com as empresas lançando produtos mais saudáveis e focando o bem-estar como um valor. A minha convidada é responsável por pensar as estratégias de marketing de uma das maiores empresas de alimentos do mundo. Essa empresa está presente em mais de 150 países e tem produtos bem conhecidos do público brasileiro, como os chocolates Lacta, Bis, Traquinas, Oreo, Milka, Sonho de Valsa. Em maio, eles anunciaram um investimento de 1 bilhão nas operações brasileiras. Eu recebo aqui Tati Grácia, diretora de Growth da Mondelez Brasil. Tati, obrigado pela sua presença, é um prazer recebê-la aqui. Obrigada a você, Ricardo. Um prazer estar aqui com vocês para falar sobre esse tema. Tati, eu queria começar te perguntando sobre esse novo consumidor que está surgindo no mercado brasileiro, que se preocupa mais com saúde, com as escolhas que ele vai fazer quando ele vai até a prateleira e pensando nisso em snacks. Na verdade, não é um novo consumidor, é um novo hábito de um consumidor antigo, né? Quem que é esse consumidor? Como que a Mondelez enxerga ele hoje? Então, Ricardo, entender o comportamento do consumidor está na essência da nossa empresa. A gente faz pesquisas anuais e agora, recentemente, acabamos de publicar uma nova edição do State of Snacking, que é uma pesquisa global que a Mondelez faz. Aqui no Brasil, a gente identificou, assim como globalmente, que esse consumidor ele vem mudando. E o que vem acontecendo é que o bem-estar deixou de ser uma tendência para virar uma essência. Ele é parte de uma nova consciência. Isso vem acontecendo muito impulsionado pelo que a gente viveu nesse processo de pandemia. Na década de 2000, a gente falava muito de um comportamento do consumidor focado no body fitness. Foi uma época do diet, tudo era diet, as academias eram um ponto de encontro, viraram os novos bares. Você ia para a academia para fazer amigos e ali você ficava. Nos anos 2000 veio o body positive, que era um movimento conhecido como uma diversificação dos corpos, mas ainda muito focado no corpo. E agora, em 2020, nessa nova década, a gente vê, impulsionado pelo que a gente vivenciou, um bem-estar ressignificado. Esse bem-estar ressignificado traz e integra mente e corpo. E eu acho que é sobre isso que a gente tem que falar. Se antes a gente conversava sobre comer um produto, escolher um produto baseado no body fitness, isso deixa de ser tão relevante, porque agora o que mais importa é que você integre corpo e mente. E aí entra, então, a escolha consciente do que você come e do que você faz. Esse é um novo consumidor, esse é um novo perfil de consumidor que vem ressignificando o conceito de bem-estar e a gente vem chamando dentro da companhia de Mindful Snacking, que é o estar bem. Suas escolhas têm que ser conscientes e é isso que a gente vem percebendo. Os estudos apontam essa tendência. O mindfulness, se a gente for pensar, ele surgiu como uma prática de meditação, né? Atenção plena. Isso no começo, lá nos anos 60, é uma coisa bem antiga. Como que a gente transporta isso como um conceito para dentro do marketing, para dentro da indústria de alimentos? A gente trabalha na Mondelez com um conceito que a gente chama de porção consciente e mindful snacking. O que é isso? Isso é comer com atenção e intenção. Muitas vezes, quando você escolhe um snack, antigamente, você olhava e simplesmente comprava por impulso. Hoje, o que a gente vem desenvolvendo junto a esse novo comportamento e aos consumidores é que ele escolha sim o snack pelo impulso, mas com atenção. Então, é comer com atenção e intenção. Intenção, o prazer, o desejo, a indulgência, e atenção, a você saborear e entender que aquele é um momento seu. Isso está muito conectado com esse olhar do mindful. Então, é atenção plena sobre as suas escolhas. Para você poder fazer a sua melhor escolha, o que você precisa é de variedade e diversidade. E é por aí que o portfólio da Mondelez se constitui, para que você escolha consciente e você saboreie aquele momento com a sua melhor intenção e atenção. Como manter esse portfólio diverso? Porque vocês vão navegar aí de um portfólio que tem desde o chocolate, aquele chocolate que a gente gosta mesmo doce, com bastante açúcar, até as bolachas e os biscoitos que são com bastante cereal integral, com menos açúcar, enfim, umas escolhas mais saudáveis. Essa diversidade é importante? Como navegar por esses dois universos? É muito importante. O que a gente vem aprendendo muito e que a gente vem trazendo em nossa comunicação e para o mercado é sobre o equilíbrio. O que o consumidor tem buscado é um equilíbrio.
Então, isso não significa dizer que você tenha que abrir mão do seu chocolate. Muito pelo contrário, o chocolate te traz conforto, te traz prazer, muitas vezes te traz até compartilhamento dentro de um grupo, de uma rede que você convive. E isso é muito bom, isso é muito importante. Mas, por outro lado, você também precisa ter opções no portfólio que são para aqueles momentos que você está buscando um pouco mais de uma saudabilidade. O desafio da indústria é como você consegue fazer produtos indulgentes, mas também saudáveis. Esse é o segredo. Você ter um portfólio diverso para todas as ocasiões, em que você possa fazer as suas escolhas, que você possa compartilhar seus snacks e que você também possa ter momentos para você de escolha consciente. Isso é um desafio bem grande, porque é uma coisa cultural mesmo, né? Quando a gente vê a criança torcendo a cara pro vegetal, porque ele é saudável, e gosta do chocolate, a gente tem essa coisa de que o saudável não é gostoso. A gente cria isso culturalmente há muito tempo. E isso é um desafio para a indústria porque tem que ser bom, né? Não adianta ser saudável, tem que ser bom. Sem dúvida, Ricardo. As nossas pesquisas todas apontam que o principal driver de consumo de um snack é, sim, o sabor. Não adianta você querer trazer algo saudável sem sabor. O consumidor pode até escolher por isso, mas certamente ele não estará feliz. E o papel do snack é trazer o prazer também. Então, você conseguir conciliar saudabilidade com indulgência é o maior desafio da indústria. E por isso que a gente vem investindo bastante, tanto em desenvolvimento de fórmulas, nos nossos ingredientes, com estudos muito próximos ao consumidor, para que a gente consiga manter esse prazer ao consumir um snack e que a pessoa se sinta bem ao consumi-lo também. Acho que um outro ponto importante que a gente pode mencionar sobre a escolha de um snack são as porções controladas. A Mondelez trabalha muito bem com as suas porções. Então, são as porções individuais. Você consegue encontrar essas embalagens individuais e elas são o que a gente chama de porção consciente. Isso dá também para o consumidor o poder de escolha do consumo do momento em que ele quiser fazer uso daquele produto. Então, o formato de uma embalagem, ela também define a consciência, a atenção plena e a intenção do consumo com prazer. Você falou de embalagem, é uma coisa bem interessante, porque agora esse novo consumidor ele se tornou um leitor de rótulos. Sim. A gente tem no Brasil há pouco tempo, começou uma nova regra de rotulagem de embalagens que comunica o quanto tem de açúcar, quanto tem de sódio, gordura saturada. Então a indústria também tem que se comunicar com o consumidor para dizer que aquilo é saudável, o que tem ali dentro para ele fazer essa escolha, né? A embalagem importa hoje em dia, né? Não é só mais atrair o consumidor pelo sabor ou porque é interessante, mas também para comunicar essas coisas, não? Sem dúvida. Nessa pesquisa que a gente faz, uma pesquisa global, os últimos dados do Brasil já demonstram que 70% dos entrevistados declararam ler rótulo. Então, é muito importante o papel da embalagem, sim. Cada vez mais, esse consumidor está consciente das suas escolhas. E é papel nosso informar. Sem dúvida, a embalagem ela vem ganhando cada vez mais relevância e ela é um veículo de informação. Você falou de bem-estar agora há pouco. Eu queria entender o que é o conceito de bem-estar, que algumas pessoas usam no termo de marketing de well-being. Enfim, existe um conceito de bem-estar que a indústria usa para entender e tentar provocar no consumidor. O que é bem-estar quando a gente pensa em snacking? O que está pensando no bem-estar? Trazer esse bem-estar através do consumo de uma bolacha? O que é que eu estou falando? O que a gente vem percebendo é esse conceito da inversão. O sentimento de bem-estar é aquele que te provoca o sentimento de se sentir bem, o que a gente chama de estar bem. Então, é você fazer essa escolha, esse consumo e que aquilo te traga momentos de prazer e não momentos de culpa. Quanto mais você conseguir escolher um snack e ter aquele consumo como um momento de prazer, é isso que vai te proporcionar o bem-estar. E por isso as escolhas conscientes, as porções conscientes, ao comer com atenção e intenção, como eu comentei. Esse é o novo conceito de bem-estar, em especial após a pandemia, onde a gente viveu um momento de reclusão muito grande. A gente percebeu no primeiro ano de pandemia que houve um consumo bastante intensificado dentro dos lares. Depois o pêndulo veio para uma redução nas escolhas e agora esse equilíbrio. Então, o novo bem-estar vem cada vez mais sendo ressignificado e trazendo esse olhar do que é o equilíbrio. E o que é o equilíbrio? O equilíbrio não é a exclusão. É, de fato, a união das suas escolhas. Então, o conceito de bem-estar ressignificado é o conceito de estar bem com você mesmo, com as suas escolhas, da forma que você achar que lhe convém. Esse é o novo conceito de bem-estar. É um conceito individual e equilibrado.
Você falou da pandemia e é bem interessante, você falou algumas vezes da pandemia, assim, parece que foi uma chave muito grande para o consumidor brasileiro mesmo em relação às suas escolhas e à sua saúde, né? O que a pandemia provocou, que vocês enxergam através de pesquisas, etc., no consumidor brasileiro, que você estaria, assim, os pontos principais? Eu vejo que a pandemia, ela trouxe, pelos dados das pesquisas, ela trouxe momentos em que o consumidor precisava se sentir mais confortável dentro do seu lar. E foi um momento de muito estresse, foi um momento de muita dúvida, muita insegurança. A gente não sabia o que ia acontecer no mundo. A gente não sabia o que ia acontecer quando a gente pisasse e abrisse a porta da nossa casa. Então, o lar se tornou um ambiente de conforto. E os snacks, por sua essência, são produtos que trazem conforto. Quando você compartilha e abre uma caixinha de bis e coloca em cima da mesa e cada um pega o seu bis, isso é um momento de conforto e de compartilhamento. Quando você pega um Oreo e senta do lado da sua família, do seu filho, e você brinca, que é o conceito de Oreo, do continue brincante, isso é um momento de conforto, isso é um momento de compartilhamento, isso é um momento de união. E a gente sabe que os snacks têm esse papel de compartilhar, de trazer conforto, de trazer, sim, esse estar bem através das suas escolhas. E a Mondelez está lançando um novo produto, que na verdade não é lançando um novo produto, está relançando um produto que já era de prateleira aí, que é a Belvita, e buscando esse novo posicionamento. É mais do que um lançamento de um produto, né? É um novo posicionamento da Mondelez em relação a esse mercado e atendendo esse consumidor com a nova Belvita. Queria que você me falasse um pouco do produto e um pouco desse novo posicionamento que vocês estão tomando. Esse é um orgulho muito grande contar essa história para você, porque quando a gente começou a estudar sobre esses novos hábitos de consumo dentro da saudabilidade, a gente identificou que existe um segmento de comportamentos de consumidor muito focado na busca do que a gente chama de autêntico, natural e simples. Isso é uma pesquisa que a gente faz para entender os diferentes perfis do consumidor que buscam produtos saudáveis. Uhum. E esse é um comportamento, chama-se autêntico, natural e simples, são aqueles consumidores que buscam cada vez mais produtos integrais, que buscam cada vez menos ingredientes na sua fórmula. E aí vem Belvita. Belvita é a marca número 1 no nosso portfólio de saudabilidade e a gente reformulou tudo. Não chamamos nem mais de fórmula, chamamos de receita, porque os ingredientes foram escolhidos com muito cuidado, com muito carinho, feito pelos nossos nutricionistas, pela equipe de saúde da companhia. E o que tem nesse novo Belvita que eu acho muito bacana de destacar é que esse novo produto ele vem com mais de 60% de cereais integrais. Então, hoje você encontra a Belvita com 4 sabores, sendo que a quantidade de cereais integrais varia de 66% a 70%, o que significa dizer que dentro da nova receita, 70% é feito de cereal integral. Então, além disso, a gente reduziu 30% da fórmula, na nossa fórmula, o açúcar, que também é uma preocupação muito importante desse consumidor que busca produtos naturais, autênticos e integrais. Além disso, o Belvita agora, ela é sim fonte de fibra e fonte de cálcio e também zero gordura trans. Belvita é uma marca que a gente tem muito orgulho do que a gente fez, porque a gente conseguiu pela primeira vez trazer um biscoito que é muito gostoso e agora ainda mais saudável. E esse desafio é um desafio da indústria, manter a delícia de um snack ainda mais saudável. Essa é a nova receita de Belvita. Belvita também traz uma novidade muito bacana que eu vou te contar em primeira mão. A nova embalagem de Belvita vem agora com QR Code. Nesse QR Code você consegue interagir com o chatbot. Ali você consegue identificar o que vem na nova receita, quais são os ingredientes. Você não precisa mais se preocupar em tentar enxergar o que está na embalagem. Você também consegue ter dicas de lanches nutritivos feito pela nossa nutricionista. Então você pode dizer o que você mais gosta, o sabor de Belvita que você mais gosta, e ali vem uma proposta de composição de um lanche nutritivo. Belvita também te ensina a fazer o descarte das embalagens. Então também no chatbot ela te traz esse olhar de como você trabalhar a sustentabilidade, que é um tema importante para a marca. E, além disso tudo, um mimo que a gente traz, você também consegue baixar figurinhas de Belvita que tem uma mensagem
do novo posicionamento que eu vou contar para você aqui em primeira mão, que é Você de Bel com a Vida. Legal. Então, você consegue ter figurinhas que você pode mandar pelo WhatsApp, interagir, falar com as pessoas nesse conceito de Você de Bel com a Vida. Esse é o novo posicionamento de Belvita. E como que está o lançamento dela? Já está no supermercado? Está sendo distribuída pelo país? Tem uma campanha de marketing para engajar agora? Sim, Belvita está chegando, começando a chegar nas prateleiras agora. A previsão é que a gente tenha o novo Belvita em todas as prateleiras dos supermercados no Brasil até final de outubro. E a comunicação vai em linha com essa distribuição, que isso é muito importante, porque o nosso consumidor é sempre em primeiro lugar. Não adianta eu ter um marketing, uma comunicação, se ele não encontrar o produto. E também não adianta eu ter o produto na prateleira se eu não contar para ele o que mudou. Então, esse também é a nossa missão, não só trazer uma nova receita, uma nova embalagem, mas também cada vez mais fazer de Belvita uma marca que você se sinta bem, do seu jeito, com o seu equilíbrio, de Você de Bel com a Vida, como a gente tem falado, e que você consiga trocar e se engajar nessa nova jornada de consumo de snacks. E para fechar, eu queria te fazer uma pergunta difícil. A gente viu ao longo das últimas décadas, desde os anos 2000, a gente vê alimentos funcionais, alguns ingredientes que entraram e saíram, coisas que estavam na moda e depois não estavam na moda. Quando a gente está falando de saudabilidade, quando a gente está falando de bem-estar, de consumidor mais consciente, é uma onda ou é o futuro do snacking? Essa é uma pergunta deliciosa de responder. Por que eu te falo isso? Porque justamente eu comentei com você ainda há pouco que a gente vem estudando muito o perfil do consumidor que busca produtos saudáveis. O que a gente identificou nessa pesquisa? Existem 4 perfis de consumidor. E mais do que isso não significa dizer que você é um ou outro. Você transita entre esses comportamentos. E eu vou contar para você e chego na sua resposta sobre produtos funcionais. A gente identificou um perfil que se chama indulgência permissiva, onde você se dá o direito de comer alguns produtos para o seu prazer. E aí entram as porções controladas, entra o boom do crescimento aí do chocolate com maior teor de cacau. A gente tem o nosso Lacta Intense cada vez mais com seu teor de cacau. Lançamos agora o 70%, um desafio tremendo, porque o chocolate com maior teor de cacau, ele precisa ser gostoso, ele precisa trazer derretimento. A gente não pode falar só de 70% de cacau, a gente tem que falar de prazer, é um chocolate. Então, encontrar esse balanceamento é o que vai trazer o que a gente chama de indulgência permissiva. Existe um outro perfil de consumidor que a gente chama de better for you, ou melhor para você, que são os consumidores que têm restrições, precisam de produtos que são personalizados. Você vê no mercado os produtos sem açúcar, produtos sem glúten, produtos sem lactose. Muito desse perfil de consumidor busca essa busca por alguma restrição alimentar. Obviamente, a gente sabe que muitos consumidores que não têm essa restrição acabam consumindo também. Mas existe esse perfil de consumidor das restrições, que é o que a gente chama de free from. Então, é sem açúcar, sem lactose, sem glúten. O terceiro perfil de consumidor que a gente identifica nas ocasiões de consumo é o que a gente comentou para a Belvita, que é esse consumidor mais olhando para produtos naturais, integrais, cereais, é o whole grain, né, que a gente fala. É essa onda, né, do clean label, cada vez mais nesse caminho. E o quarto, e não menos importante, é o que a gente chama de functional nutrition, que é a nutrição funcional, onde mora a adição de ingredientes. Se de um lado eu retiro, do outro eu incluo. Essa é uma tendência. Você vai encontrar hoje a proteína, é um ingrediente muito buscado e colocado dentro de alimentos e snacks. E, sem dúvida, ao meu ver, isso não é mais uma tendência, isso já é uma realidade e isso está começando a se disseminar no mercado. Mondelez é uma empresa global, você começou dizendo. A gente fez aquisições importantes lá fora de marcas que têm esse olhar para nutrição funcional dos seus snacks. Então, é um movimento que veio para ficar. E aí eu posso te responder com bastante tranquilidade do porquê ela veio para ficar, que porque o que aconteceu com a pandemia fez com que a gente precisasse repor alguns nutrientes na nossa saúde. Então, não é mais só uma
tendência, é uma necessidade. Portanto, eu acredito que essa frente da nutrição funcional, ela tende seguindo, e é aí que a Mondelez também está jogando. Maravilhoso. Tati, muito obrigado pela sua visita ao Exame e a gente se vê numa próxima. Foi um prazer. Muito obrigada a você, Ricardo.